Queridos, o tema que nós vamos abordar nesta noite é a natureza do nosso compromisso com Cristo. Conservem a Bíblia aberta nesse texto. Qual é, queridos, o propósito da nossa vida? Eu e vocês já paramos para pensar sobre esta pergunta, para respondê-la com sinceridade. Qual é o propósito da nossa vida? Por que eu e vocês estamos neste mundo? O nosso catecismo vai responder essa pergunta de uma forma muito sintética, resumida, mas de uma forma, ao mesmo tempo, bastante abrangente. O nosso propósito, ou o nosso fim principal na terra é glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo o sempre. Mas talvez eu e vocês possamos perguntar nesta noite: como é que nós glorificamos a Deus? Como nós glorificamos a Deus? Queridos, através desta mensagem, e olhando para o exemplo de Paulo, e através também das duas mensagens que pregaremos nos próximos domingos, nós vamos estudar como eu e vocês podemos glorificar a Deus. Certamente a Bíblia tem muito a dizer sobre isto, e certamente a vida de Paulo é apenas um dos exemplos de como nós podemos glorificar a Deus. Então, estas três mensagens não serão uma abordagem exaustiva do assunto, e eu desafio que os irmãos continuem estudando e respondendo essa pergunta à luz das Escrituras. Como eu e vocês glorificamos a Deus? Nesse texto que nós lemos, Paulo nos apresenta uma resposta muito interessante. E o primeiro aspecto desta resposta é derramando-se perante o altar do Senhor. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Entenderemos melhor este assunto ao longo deste primeiro ponto. Derramar-se perante o altar do Senhor. Meus queridos, servir a Deus envolve compromisso. É impossível que eu e você servamos a Deus sem estarmos dispostos a nos comprometer. Há um texto, meus amados, bastante ilustrativo sobre isso, encontra-se em Lucas capítulo 9. Certa feita alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Voluntariamente alguém acercou-se de Jesus e disse isso: seguir-te-ei por onde quer que fores. E Jesus lhe respondeu da seguinte forma: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas capítulo 9, versículos 57 e 58, se os irmãos quiserem conferir. Na mesma ocasião, um outro se aproximou de Jesus e disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me despedir-me dos de casa. Lucas capítulo 9, versículo 61. E Jesus então lhe respondeu: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto do reino de Deus. Lucas 9, 61 e 62. E nesse mesmo contexto, desta feita, Jesus convida alguém para segui-lo. Notem que esses dois primeiros foram voluntários e disseram que seguiriam a Jesus. Agora Jesus convida alguém para segui-lo. E o convidado responde: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Lucas 9, 59 e 60. O que Jesus estava ensinando através destes três exemplos, dessas três pessoas, duas que se aproximaram voluntariamente dizendo querer segui-lo, e um que foi convidado pessoalmente por Jesus para segui-lo. Meus amados, eu quero destacar algumas lições aqui de Lucas capítulo 9, a partir dos versículos 57. A primeira delas: o serviço de Cristo exige que eu e vocês tenhamos consciência de que a nossa maior glória, meus queridos, a nossa maior riqueza, não são
os bens materiais, não são as coisas aqui da terra, senão ter a Cristo, senão andar com Cristo. Porque ter a Cristo e andar com Cristo é ter o Cristo que não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha onde se aconchegar, coisa que tinham as raposas, coisa que tinham as aves, o Filho do Homem não as tinha. Uma segunda lição de Lucas é que o serviço de Cristo exige comprometimento, e aqui ele usa uma figura muito interessante, uma figura que talvez seja bem familiar aos mais experientes, aos mais velhos. Quem põe a mão no arado e olha para trás não consegue cumprir eficientemente a missão. Quem põe a mão no arado, transportando isto para a vida cristã e espiritual, não é digno do reino de Deus. O que acontece na vida agrícola se nós colocarmos a mão no arado, conduzido por animais, e olharmos para trás? Nós falharemos na nossa missão, nós erraremos o percurso que devemos lavrar a terra. E Jesus usa essa figura muito simples, muito singela, para dizer que se nós, ao seguirmos a Jesus Cristo, ficarmos olhando para trás, para as coisas deste mundo, para os valores deste mundo, nós não conseguiremos cumprir a nossa missão, não conseguiremos lavrar a terra, não conseguiremos satisfazer as demandas do reino de Deus. Há uma terceira lição em Lucas: o serviço de Cristo exige urgência. Note que alguns disseram que seguiriam a Jesus, mas queriam resolver demandas pessoais, queriam resolver demandas familiares, algumas simples, despedir-se dos de casa, outras mais complexas, esperar que os pais morressem para então seguir a Jesus. E Jesus disse: olha, para que alguém seja meu discípulo é necessário despreendimento e urgência. Não dá para abraçar todas as coisas, satisfazer todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, todas as outras prioridades, e então seguirmos a Jesus Cristo. Antes de nos aprofundarmos neste texto, eu quero citar um outro texto correlato. Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesus diz: se alguém quer ser meu discípulo, ou se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Texto bastante conhecido de todos os irmãos. Marcos capítulo 8, versículo 34. Veja que Jesus aqui não estava falando a uma categoria especial de pessoas, não estava falando só aos apóstolos, não estava falando só aos discípulos, não estava só falando aos pastores, não estava só falando aos missionários, não estava falando aos presbíteros e diáconos. Jesus está falando a todo aquele que quer ser seu discípulo. Se eu e vocês queremos ser discípulos de Cristo, e somos chamados para ser discípulos de Cristo, devemos entender claramente as demandas apresentadas neste versículo. Se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós negamos a nós mesmos, nós entendemos que a prioridade nossa não é satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, o nosso desejo. Nossa prioridade não é, meus queridos, envolver-se com outras coisas de menor importância, senão envolver-se com Jesus. Tomar a cruz envolve a disposição de enfrentar, sim, privações, provações, sofrimentos e até mesmo a ignomínia e a vergonha por ser chamado filho de Deus, por ser chamado discípulo de Jesus Cristo. Tomar a cruz envolve ser integral na nossa profissão de fé e professar essa fé diante de Deus e diante dos homens, custe isso o que custar. Exija isto o que exigir, demande isto o que demandar de nós. É não nos envergonharmos do evangelho que abraçamos, da esperança que sustentamos. É não ocultarmos a luz que está em nós e para a qual fomos chamados.
é não invalidar nossa função de ser o sal da terra. Se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, disse Jesus, e siga-me. Seguir, meus amados, a Cristo implica fazer a sua vontade, obedecer os seus mandamentos, andar conforme os seus passos, conformar-se eticamente e moralmente com Ele, ser um imitador de Jesus Cristo, tal qual foi o apóstolo Paulo. Paulo tinha uma ousadia tremenda e eu e você somos convidados a ser ousados como Paulo. Ele chega a dizer aos coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. E se os irmãos lerem em 1 e 2 Timóteo, vão perceber que ele diz a mesma coisa a Timóteo: siga o exemplo que você viu em mim. Note que, como discípulos de Cristo, nós devemos, meus amados, crescer espiritualmente na fé e na graça, a tal ponto de dizer para as pessoas: observem mim, olhem para mim, podem imitar, pode fazer o que eu faço, porque fazendo isso vocês estarão refletindo o caráter de Jesus. Meus amados, pensando nestes exemplos correlatos e no texto, o que Paulo quis dizer quando falou que estava sendo oferecido como libação? O que era libação? Libação era um óleo que era derramado sobre o altar do sacrifício e sobre o sacrifício que estava sendo oferecido. Notaram que figura preciosa ele usa aqui? O que isso quer dizer? Primeiramente, meus amados, ele afirma que cumpriu um propósito de Deus. Ele estava sendo oferecido como libação. Quem é que usou da vida de Paulo? Quem é que ofereceu a vida de Paulo como libação perante o altar do sacrifício? O próprio Deus. Os irmãos se lembram do chamado de Paulo? Quando Ananias mostrou relutância em batizar a Paulo, Deus disse a Ananias: vai, porque este é um vaso escolhido para mim, para anunciar o evangelho perante gentios, perante judeus e perante reis. E ele diz algo muito específico sobre Paulo: e eu lhe mostrarei quanto ele deve sofrer por amor ao evangelho. Paulo tinha consciência de que ele foi oferecido por Deus como libação sobre o sacrifício no altar, como libação sobre a vida daqueles a quem ele levou a Jesus Cristo, a quem evangelizou, a quem edificou através do seu pastoreio e através das suas cartas. Paulo tinha essa consciência de que Deus o usava para cumprir o seu propósito. Em segundo lugar, que sua vida estava sendo completamente derramada como um sacrifício a Deus, tal qual esses líquidos eram derramados sobre o altar no Antigo Testamento. Meus amados, ao utilizar essa metáfora, Paulo expressa sua completa dedicação e ao serviço da fé e ao serviço de Cristo, mesmo que isto envolvesse o seu próprio martírio. Notem, não é possível ser discípulo de Cristo sem negar este mundo. Não é possível ser discípulo de Cristo sem comprometer-se, sem dar prioridade e urgência às coisas de Deus. Não é possível ser discípulo de Cristo sem escravizar o próprio ego, sem sacrificar-se, sem seguir a vontade de Jesus Cristo, sem oferecer-se perante o altar de Deus. Então, como eu e vocês glorificamos a Deus, se este é o nosso fim principal? Derramando-se perante o altar de Deus, cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos chamou e vivendo uma vida inteiramente agradável a Ele. Meus amados, notem, quando eu encontro tempo para todas as outras prioridades da minha vida, menos para a igreja e para o reino de Deus, eu devo me perguntar: será que de fato eu sou discípulo de Jesus Cristo? À luz do que nós aprendemos hoje, neste texto e nos textos correlatos citados, será que sou realmente um discípulo de Cristo? Primeiro desafio: derrame-se perante o altar do Senhor.
oferecendo-se perante Deus e permitindo que Ele te ofereça como libação para que se cumpra o seu propósito. O segundo desafio desse texto, e Paulo prossegue: combati o bom combate, e eu quero abordar só esta parte do versículo 7, combati o bom combate. E neste segundo ponto, somos desafiados a escolher qual é o bom combate. Qual é o bom combate? Portanto, destaco só a expressão bom aqui para a nossa reflexão. Paulo afirma que ele combateu o bom combate. E aí vem a pergunta: é possível que eu e vocês, servos e servas de Jesus Cristo, discípulos dele, não estejamos engajados no bom combate? Será que podemos estar equivocados em relação ao tempo que gastamos, mesmo procurando fazer coisas para Deus e para o seu reino? Eu estou plenamente convicto que sim. E ao analisar a carta de Paulo a Timóteo, nós podemos perceber que ele dá importantes instruções a Timóteo a esse respeito, para que ele escolhesse o bom combate, e não perdesse tempo com combates que não eram bons, com combates que eram inúteis, com combates que eram sem nenhum valor. E não há essa dúvida que o meu desafio, o seu desafio na nossa vida, meus amados, como discípulos de Cristo, e também como líderes da igreja, é escolhermos o bom combate. Escolhermos o bom combate. Portanto, em nossas lutas, devemos nos perguntar: será que estou combatendo o bom combate? Será que aquilo que eu estou defendendo também é defendido pelo meu Salvador, pelo meu Senhor, por Jesus Cristo? Muitos na época de Cristo achavam estar combatendo o bom combate, até mesmo Paulo. Paulo, na sua experiência antes da conversão, era um jovem excelente em tudo quanto fazia. Da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, quanto à lei, zeloso cumpridor da lei, quanto ao zelo perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Estudou aos pés de um dos maiores mestres da antiguidade, de Gamaliel. E tal era o seu zelo que não bastava a ele perseguir os cristãos que estavam próximos. Ele buscou cartas de autorização para perseguir os cristãos que estavam distantes. Paulo era alguém que enxergava no cristianismo um violento atentado à religião verdadeira. Paulo era zeloso, mas estava no caminho errado. Mas estava combatendo um mau combate. E é por isso que ele diz: combatam o bom combate. Não percam tempo com coisas que não têm nenhum valor. Porque estas coisas que antes da sua conversão ele valorizava, ele disse: tudo isso eu considerei como esterco, como nada, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Para ficarmos só nesse contexto de 1 a 2 Timóteo, vamos observar algumas coisas que Paulo diz que não se constituem no bom combate. Agora eu quero que os irmãos considerem comigo as duas cartas e busquem os versículos à medida que nós citarmos. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2. Localizem aí por gentileza, façam uma leitura dinâmica. Paulo pediu a Timóteo que permanecesse em Éfeso. Com que finalidade? Para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem de fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Então havia muitas pessoas discutindo coisas secundárias, como por exemplo, fábulas, como por exemplo, genealogias. E que proveito estas discussões tinham na ordem do reino de Deus? Nenhuma. E além de não ter nenhum proveito, essas discussões promoviam
separação e não edificação. Agora 1 Timóteo 1, versículos 6 e 7. Mais uma vez uma leitura dinâmica dos irmãos. Algumas pessoas, diz esse texto, se perdiam numa loquacidade frívola, sem compreender sequer o que estavam falando. Faziam belos discursos, faziam grandes sermões, mas estes não tinham nada a ver com a palavra, e nem sequer eles entendiam aquilo que estavam falando. Pregações sem nenhuma fundamentação bíblica, ou discussões sem nenhum respaldo da palavra de Deus. Agora 2 Timóteo 2,19, Paulo exorta aqui a Timóteo que ele combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Interessante. Combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, pois alguns, tendo rejeitado a boa consciência, diz o texto, naufragaram na fé. Meus amados, 1 Timóteo 4, 3 a 4 agora. Algumas pessoas, não se sabe porquê, tendo a sua consciência cauterizada, proibiam o casamento e exigiam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Além disso, havia pessoas que disseminavam fábulas profanas e que deveriam ser rejeitadas por Timóteo. Eu falei 2 Timóteo, é 1 Timóteo, o texto anterior. Algumas pessoas disseminavam fábulas profanas, as quais deveriam ser rejeitadas por Timóteo, que deveria exercitar-se pessoalmente na piedade. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, ele volta a falar dos que vivem a contender por palavras. 2 Timóteo 2,14. Palavras que para nada aproveitam. E por fim recomenda a Timóteo que ele fuja das paixões da mocidade e de contendas. 2 Timóteo 2, 22 e 26. Notem, portanto, que há muitas coisas que poderiam distrair Timóteo da sua missão, distrair Timóteo do seu ministério, e ele diz: olha, fique atento nestas coisas que podem te desviar da verdade. Cuidado com os que ensinam falsas doutrinas, com os que ensinam fábulas como se fossem verdades do Evangelho. Cuidado com aqueles que se ocupam de genealogias sem fim. Cuidado com aqueles que proíbem casamento e abstinência de alimentos, coisas que Deus não proíbe na sua palavra. Cuidado com aqueles que vivem a contender por causa de palavras e a discutir por coisas sem nenhum valor, com altercações sem fim. Evite as contendas que não têm nenhum valor. Isso ensina muito a mim, isso ensina muito a vocês. Porque, meus amados, nós no combate de Cristo devemos escolher aquilo que é bom. E note que Satanás muitas vezes usa destas coisas para nos desviar do foco, para nos desviar do propósito, para nos desviar do objetivo e para enfraquecer a nossa luta. Depois dos tempos áureos da Reforma Protestante no século XVI, no século XVII a igreja havia esfriado profundamente e terrivelmente. Por quê? Porque passaram a discutir questões da ortodoxia teológica que não tinham nenhum valor, como por exemplo, paz, meus irmãos, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? E haviam se esquecido das questões mais importantes da palavra. Isso lembra alguém à época de Jesus? Pessoas que à época de Jesus discutiam o que podia e o que não podia fazer no sábado, sendo que a própria lei dizia que o bem poderia ser feito no sábado. Pessoas que acusavam a Jesus porque, paz, meus irmãos, ele curou um cego de nascença no sábado.
Ah, mas não foi exatamente porque curou, mas porque ele fez lodo com as mãos e, portanto, fez um trabalho no sábado. Isso é uma questão ridícula, isso é uma questão sem importância, isso é um péssimo combate. Mas havia pessoas que se empenhavam nestas questiúnculas e com estas dividiam o reino de Deus. Cuidado, para que não venhamos, meus amados, a estar preocupados também com pequenas coisas, preocupados também com um combate que não é um bom combate. Cuidado para que não nos percamos na superficialidade de tantos detalhes, esquecendo aquilo que é essencial. Cuidado, escolha aquilo que é bom. E por fim, o último ponto: tendo escolhido o que é bom, combata incansavelmente. Paulo diz: eu combati o bom combate. Meus amados, há uma terrível ilusão dos cristãos no presente século. Que ilusão é essa? É de que é possível o cristianismo vida mansa, sem compromisso, sem combate. Que é possível uma vida cristã, e eu vou usar uma expressão contemporânea, nutelizada, adocicada, agradável, sem percalços, sem lutas, sem sacrifícios. Doce ilusão, doce ilusão. Vida cristã, meus amados, é um combate, e eu e você somos convidados a combater incansavelmente. Eu pergunto: no combate nós escolhemos aquilo que é confortável, aquilo que é agradável, aquilo que é adequado? No combate nós escolhemos as nossas prioridades ou as prioridades do nosso general? As nossas prioridades ou as prioridades daquele que nos arregimentou? Meus amados, no combate há adversários, inimigos, armadilhas, incontáveis perseguições e traições. Ou nele nós nos engajamos de corpo e alma, ou nós somos derrotados. Note que Paulo, usando a metáfora do combate, vai dizer lá em 2 Timóteo 2,4, confira os irmãos, vai dizer o seguinte a Timóteo, a mim e a você: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E nós podemos pensar, Paulo está dizendo isso a Timóteo, que era ministro, que era pastor. Ele não está dizendo isso a todas as pessoas. Não, meus amados, ele está dizendo a todas as pessoas, porque eu e você somos arregimentados para ser soldados de Cristo. Não é isso que nós cantávamos lá na infância? Sou um soldadinho de Jesus. As meninas vão dizer, para nós era mais fácil, porque a gente cantava sou uma florzinha de Jesus, né? Mas florzinhas ou soldadinhos, nós somos chamados para combater o bom combate. Nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E Paulo não está dizendo aqui que todos nós devemos abandonar as nossas profissões, empresas e empreendimentos e dedicar-se única e exclusivamente ao Evangelho. O que ele está dizendo, e preste atenção nisso, meus amados, é que os negócios desta vida, as nossas profissões, empresas e empreendimentos não podem e nem devem ser empecilhos para que sirvamos ao Senhor. É lá que nós somos convidados a servir. É lá que nós somos convidados como soldados de Cristo a cumprir a nossa missão. É lá que nós somos convidados a resplandecer como luzeiros em meio a uma geração pervertida e corrupta. É lá que somos desafiados a ser o sal da terra e a luz do mundo. É onde estamos, é onde estamos. E não pensemos, mais uma vez, que são só os profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, ministros que estão sendo desafiados. E não pensemos também que só estes que enfrentam dificuldade. Em 2 Timóteo 3,12, Paulo diz o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. E Paulo cita no capítulo 2, versículos 10 e 11, notem os irmãos, 2 Timóteo 2, 10 e 11, a sua experiência em Antioquia
Icônio e Listra. Os irmãos já fizeram uma pesquisa para ver o que ele experimentou nesses 3 lugares? Em Listra, ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade. Foi dado como morto. Mas conseguiu levantar-se e retornar. Se ele foi dado como morto, imagine a situação, os seus sofrimentos, o seu estado de exaustão, o seu estado de saúde. Em Icônio houve uma divisão na cidade, uma conspiração formada por judeus e gentios para ultrajar e apedrejar os apóstolos, levando-os a fugir para Listra e Derbe. Em Antioquia da Psídia, onde Paulo e Barnabé pregaram antes, o resultado foi uma forte perseguição por parte dos judeus incrédulos, que incitaram os gentios contra eles, resultando na ação dos apóstolos para que se refugiassem. Queridos, isso é um resumo, resumidíssimo e brevíssimo, de tudo quanto Paulo sofreu, combatendo o bom combate. Paulo se recusa a falar sobre si mesmo, e quando fala sobre si mesmo, o faz constrangidamente, mas se os irmãos lerem as cartas de Paulo, em algumas delas ele vai dizer: olha, enfrentei açoites, enfrentei naufrágios, fui dado como morto, enfrentei perigos entre feras, enfrentei perigos no mar. Ele diz algo triste também: enfrentei perigos entre os irmãos. Tal era a intensidade deste seu compromisso que ele dizia: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Combateu incansavelmente, incansavelmente. Meus queridos, não devemos perder isso de vista, porque talvez não tenhamos tanta consciência assim, mas estamos numa guerra espiritual. E uma guerra que se intensifica cada vez mais, quanto mais Cristo se aproxima, porque o diabo sabe que os seus dias estão contados, curtos e limitados pela volta de Jesus Cristo. Nós vivemos uma batalha, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, como o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Vivemos num mundo hostil, vivemos numa ideologia que se coloca cada vez mais contra o cristianismo vem sendo cada vez mais amordaçado, e as pessoas querem fazer com que cada vez mais ele fique restrito aos círculos da própria igreja. Há pessoas que odeiam a nossa voz e não querem ouvi-la mais. Estamos vivendo num mundo, meus queridos, onde a perseguição começa a dar suas primeiras evidências. Não que isso seja extraordinário, porque já aconteceu ao longo da história, mas vivemos tempos de guerra espiritual. E então eu convido os irmãos perante o Espírito Santo, perante os olhos do Espírito Santo e de Cristo, a responderem algumas perguntas. Meus amados, nossas escolhas diárias, nossa vida de oração, nossa vida de leitura bíblica, as nossas prioridades, aquilo que a igreja e o reino de Deus oferecem, como reuniões de oração, estudos de quarta-feira, escolas dominicais e cultos bíblicos, tem demonstrado que nós somos um povo que está se preparando para a guerra? Vou repetir, tem demonstrado que nós somos um povo que está sendo preparado para a guerra, que escolhemos combater o bom combate, que estamos preparados para esse bom combate, que estamos lutando este bom combate? Ou preferimos que estes exercícios de guerra, oração, leitura bíblica, reuniões de oração, estudos bíblicos, escolas dominicais e cultos, ou preferimos que eles cessem, eles acabem, para não sermos incomodados, quando acomodados estamos, para não sermos incomodados no nosso sono espiritual, talvez na nossa letargia espiritual. Será que a igreja de Jesus Cristo está preparada para estes tempos?
Porque se ela não está percebendo que vive numa guerra espiritual, que vive num combate espiritual, e que esse combate se acirra cada vez mais, talvez esta igreja já esteja derrotada. Talvez já tenha capitulado. Talvez já esteja tão envolvida a tal ponto de não perceber as terríveis marcas do inferno que estão presentes na nossa sociedade. Paulo estava chegando ao final da sua vida, e ele diz: a minha vida está sendo oferecida como uma oferta perante o altar de Deus, como uma libação perante o altar de Deus. O tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate. Paulo sabia que a sua morte se avizinhava, até mesmo pelas condições em que estava, prisioneiro em Roma. Eu e vocês não sabemos quando é ou quando será o dia da nossa morte. Mas eu pergunto, o que nós afirmaremos quando o dia da nossa partida for chegado? E fomos oferecidos por libação perante o altar do Senhor, e que combatemos um bom combate? Que Deus nos ajude, assim não estamos combatendo nos envolvermos, e se estamos combatendo a sermos fortes e fiéis até o dia de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Convido nosso irmão seminarista Caio para cantar um cântico nesse momento.